Se você está aqui é porque, de uma forma ou outra, a ansiedade é algo que te chama a atenção. Talvez você precise aprender a lidar com ela, talvez ajudar alguém, ou mesmo por curiosidade, porque você já entendeu que atualmente a ansiedade ela é um problema de saúde global. Os transtornos de ansiedade, eles estão entre as formas mais comumente diagnosticadas das doenças mentais em vários países, incluindo o Brasil. E elas também são responsáveis por quase um terço dos gastos totais dos governos com doenças mentais, com a ansiedade. Isso é muita grana. Só pensar pelo lado financeiro, mas tem toda a outra questão de saúde, qualidade de vida. Então essa aula aqui, ela vem para explorar como o exercício e principalmente a corrida, ela pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar a controlar os sintomas de ansiedade. Vamos lá. A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo frente às situações estressantes. Qualquer situação de estresse. A ansiedade, ela se manifesta como um sentimento, um conjunto de sentimentos de apreensão, medo sobre algo e principalmente sobre as coisas que estão por vir. E nós somos campeões mundiais em ficar preocupados, pensando com o que está lá na frente, com o que eu não estou vivendo no agora. Embora então seja normal a gente sentir essa ansiedade em alguns momentos, vamos lá. Antes de uma prova, se você já corre, naquele momento que você clica no botão para se inscrever, muda aí dentro, não muda? Claro que muda. Antes da largada, na noite antes da prova, você já modifica todo o teu comportamento, os teus pensamentos. Lá na largada, o joelho treme. Isso é ansiedade. Frente a um desafio. A questão toda é que os problemas com isso surgem quando a ansiedade ela se torna crônica e interfere na nossa qualidade de vida. Então tem um conjunto de sintomas da ansiedade que eles vão interferir, colocando o nosso corpo num estado de alerta, ativando aquilo que a gente já sabe das nossas respostas de luta ou fuga. Essas respostas, elas não são ruins, elas são fundamentais. E elas foram importantes para lá os nossos antepassados conseguir enfrentar situações, enfrentar os predadores, conseguir caçar. Mas hoje, essa sensação, essa situação, essa resposta de luta e fuga, ela está sendo ativada em diversas situações do nosso cotidiano que não representam perigo real. Porque um treino, seja ele qual for, não é um perigo real. Mas as pessoas sofrem e aquilo gera ansiedade com todos os sintomas possíveis dessa ansiedade, que podem variar muito de pessoa para pessoa. Então, os sintomas que eu sinto são diferentes, talvez, do que você sente. Mas a grande maioria dos sintomas, eles são comuns. Como, por exemplo, os sintomas físicos de mudança do batimento cardíaco. O coração acelera. Respiração mais difícil, mais
curta, ofegante, sudorese, tensão muscular, dos músculos ficarem rígidos, até mesmo uma percepção maior de fadiga. Esses são alguns dos sintomas físicos. Também temos sintomas emocionais, com sensação constante de medo, de inquietação, irritabilidade, dificuldade de concentração e, é lógico, pensamentos acelerados e eu vou. E eu não consigo parar. Até chegar em uma associação desses sintomas, que são os sintomas comportamentais. E aí algumas pessoas evitam situações sociais porque elas querem evitar algumas situações de medo, de inquietação. Procrastinam algumas tarefas ou procrastinam o exercício físico porque elas não conseguem lidar com essa situação. Se sentem mal porque o coração acelera muito. Até comportamentos compulsivos, como roer unha, ranger os dentes, síndrome da perna inquieta e por aí afora. Então imagine que você está se preparando para uma corrida ou você quer começar a correr. Mas só de pensar o coração já acelera, os músculos contraem, ficam tensos e o nosso cérebro, os nossos pensamentos, eles recebem uma enxurrada de e se? E se eu não aguentar? E se eu falhar? E se der errado? E se negativos? Um monte. E se eu não conseguir terminar uma prova? E se eu tiver que caminhar? Tá tudo bem. E se eu passar mal? Agora você entendeu o que pode acontecer contigo ou com qualquer outra pessoa, que é um processo normal de ansiedade. E se eu não conseguir? Tá tudo bem. Eu vou tentar. Então você entendeu que a ansiedade, e ela tem alguns sintomas. E que o exercício físico não é um elemento que vai ou deveria desencadear a ansiedade. Muito pelo contrário, porque hoje a gente já tem evidências científicas robustas de que o exercício físico, ele é um tratamento. Ele ajuda a reduzir a ansiedade e os seus sintomas. E a corrida, como forma de endurance, de exercício aeróbio, assim como outras formas de exercício, tem um efeito direto no nosso sistema nervoso e pode ajudar a combater todos esses sintomas de ansiedade que eu acabei de falar de diversas maneiras. Primeiro ponto, nós temos liberação de alguns neurotransmissores como a endorfina. Quando a gente corre, o nosso cérebro libera substâncias químicas, a endorfina, que agem como analgésico natural, elas aliviam a dor, elas também geram uma sensação maravilhosa de bem-estar, até mesmo a euforia do corredor. As endorfinas, elas ajudam a reduzir o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Se eu reduzo o hormônio do estresse, eu tenho uma sensação de calma, de alívio. Então, o exercício só aí já bastaria para justificar que a gente o fizesse. Mas além disso, eu também tenho redução de tensão muscular, porque correr, ao contrário do que muitos pensam, alivia a tensão muscular, que é um sintoma físico da ansiedade. Quando a gente está ansioso, os nossos músculos tendem a se contrair. Aqui, ó, sabe aquela preocupação que dói aqui? O exercício ajuda a liberar essa tensão muscular, reduzindo um sintoma de ansiedade. O exercício causa uma qualidade melhor do sono. E quem sofre de ansiedade, muitas vezes tem um sono ruim.
e aí desencadeia uma série de outros fatores. Lá pensando no cortisol, que é o hormônio do estresse, é durante o sono que a grande parte do cortisol é removido do nosso corpo. Se eu não durmo bem, eu mantenho esse cortisol dentro do meu corpo. Eu vou aumentar o meu nível de estresse. Por consequência, eu vou aumentar também o meu nível de ansiedade. Então, dormir melhor significa mais energia mental e física para lidar com os desafios diários que nós temos, incluindo a própria ansiedade. E é claro, correr nos dá uma sensação de controle. A partir do momento que eu estabeleço uma rotina de corrida, eu crio uma sensação de controle sobre a minha vida. E essa sensação é importante para combater a ansiedade, que muitas vezes vem de uma percepção ou uma sensação de falta de controle, de que eu não consigo controlar algumas coisas na minha vida. Mas se eu criar uma rotina de exercício e eu segui-la, eu já vou ter uma percepção de controle melhor. Beleza? Então, se você percebeu, são vários pontos simples que já justificam a gente fazer exercício, correr, para combater os sintomas de ansiedade. Tem toda uma ciência por trás disso. A ciência, os pesquisadores, eles têm investigado profundamente os benefícios do exercício na saúde física e mental. Os resultados, eles são muito consistentes, potentes, como eu disse, da corrida na redução da ansiedade. Então, tem vários estudos que mostram que correr regularmente melhora a função do hipocampo, que é uma parte do nosso cérebro que é responsável pela memória e pelo controle emocional. Além disso, a corrida ela também aumenta a nossa neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar e mudar. Olha que coisa maravilhosa. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar e tolerar a mudança, o novo. A partir do momento que eu faço exercício, que eu corro, eu aumento essa neuroplasticidade. Ou seja, eu vou reprogramar o meu cérebro para responder de maneira mais saudável e adaptativa às situações de estresse e ansiedade. E é claro que muitas vezes, mesmo durante a corrida, a gente pode sentir algumas ondas de ansiedade, como em qualquer outro momento do dia. Isso é normal. E aí, nós aprendemos algumas estratégias técnicas para correr melhor, que podem ser aplicadas nesse momento, durante um treino ou durante uma prova, para mitigar, diminuir esses sintomas de ansiedade. Então, uma coisa muito simples que eu posso fazer quando eu estou correndo é levar o meu foco para algo da minha mecânica de corrida, ou da minha respiração, ou escutar o momento que o meu pé toca ao solo. Quando eu sinto a ansiedade correndo, eu coloco a minha cabeça, os meus pensamentos direto na forma como eu estou respirando. Eu presto atenção na minha respiração. E aí eu inspiro e expiro naturalmente, como eu sempre faço, só que de maneira intencional. E aí eu vou colocar o meu foco na minha respiração, tirar o pensamento daquilo que me causa ansiedade. Só isso já muda completamente a minha relação com a corrida, com os sintomas ou aquilo que me causou o estresse ou a ansiedade. E aí a corrida ela deixa de ser simplesmente um hábito, deixa de ser simplesmente um exercício e passa a me mostrar como eu posso aprender a lidar, além do momento da corrida, com esses sintomas de ansiedade. E é claro, eu posso ter a corrida como um momento de atenção plena, como uma forma de mindfulness, onde eu vou me concentrar naquele momento, nas percepções do meu corpo. E criar uma construção
positiva de conversa, de diálogo interno. Conversando comigo de maneira positiva e construtiva. Tudo isso que eu fui falando me leva todo o treino e vai levar você a conseguir melhorar a tua resiliência e antifragilidade para lidar com a ansiedade. A corrida, então, ela não vai só fazer reduzir os sintomas de ansiedade no momento ou após o treino, mas ela vai ajudar você a se tornar mais resiliente. Se você começa correndo 30 segundos e caminhando 30 segundos, correndo 1 minuto, caminhando 1 minuto, você vai aumentando gradualmente os tempos ou as distâncias, você aprende a lidar com o desconforto físico e mental, estava esquecendo, físico e mental. Nós vamos nos tornando mais tolerantes a essa situação. E é claro, não posso esquecer, a gente vai se tornando mais confiante em enfrentar as dificuldades, porque a evolução de 1 minuto para 2 é pouco, é o dobro. Se ligou nisso? 30 segundos não é nada. Eu vou correr 1 minuto, é o dobro. E quando eu passo de 30 segundos para 1 minuto, eu preciso ter essa percepção de estou evoluindo. E estou evoluindo muito. Evoluindo muito. Então eu tenho que ter sempre essa perspectiva desses desafios. Agora, muitos corredores, durante os treinos, ou antes dos treinos, ou durante a prova, enfrentam desafios mentais que são brutais, que acabam, destroem a autoconfiança e fazem com que muitos nem comecem a correr. Principalmente por duvidar da sua capacidade. Aquela conversa interna ruim, negativa, dizendo que não consegue, que é difícil, que é fraco, que nem tenta porque você já tentou e não deu certo. E aí é necessário que a gente mude essa conversa interna, dizendo: eu vou. Eu vou. Eu vou porque eu consigo. Eu vou porque eu estou fazendo o melhor para mim. E quem está treinando já tem aquela sensação, aquela tentação de parar. E o cérebro, a cabeça, os pensamentos ficam dizendo: olha só, tu tá cansado. Senta ali, para, caminha. Quando acontecer isso, pensa em um ponto fixo, olha para um ponto fixo lá na frente onde você tem que chegar e diga assim: eu vou até lá. Quando você estiver chegando, você fala assim: agora eu vou até lá. Essa tentação de parar, para eu aprender com ela, eu preciso mudar os meus objetivos e não pensar no treino todo, no tempo todo do treino, mas eu vou até ali, quando eu estiver chegando eu vou mudar até lá e eu vou ajustando essa sensação e aí eu vou quebrar essa distância que talvez fosse impossível. E a corrida, o treinamento físico, qualquer, não é só um desafio físico, mas também é mental. Quando o cansaço físico e a fadiga mental batem, meu amigo, minha amiga, a gente vai precisar ser forte para lidar com isso. Porque o comportamento motor vai embora, toda aquela confiança diminui e aí eu preciso ser forte mentalmente para lidar com isso. Mas é um jogo. Que para vencer esse jogo mental, a gente precisa começar lá no início dessa aula, aprendendo a lidar com isso. Autoconhecimento, identificando quais são os meus sintomas, quais são os meus fatores que causam a ansiedade. Como eu consigo enfrentar tudo isso para chegar lá nesse momento de fadiga, de cansaço e dizer assim: eu não vou negociar comigo, eu vou. Então você percebeu que a corrida ela não é só algo físico e que a ansiedade ela pode ser brutal para acabar com as tuas
intenções de fazer exercício, de se inscrever numa prova, de fazer um bom treino. Mas a corrida é uma ferramenta poderosa de crescimento mental. Cada vez que você sair de casa para treinar, independente se o treino é fácil ou difícil, você constrói a tua força mental. Quase que uma narrativa interna de você dizendo para você mesmo que você consegue, que você pode, de força, de superação, de confiança. E não esqueça jamais de ter os teus mantras poderosos para você usar nos dias que você fraquejar. Essa mentalidade se traduz e vai repercutir em outras áreas da tua vida, ajudando você a enfrentar desafios, seja ele de qual área for, do trabalho, da família, vai enfrentar desafios com mais clareza e coragem. E ao você usar o exercício, a corrida, como uma forma de controle de ansiedade, você não está apenas aliviando os sintomas momentâneos. Você está transformando a sua relação com o estresse e com a ansiedade, construindo uma mentalidade mais forte e poderosa, preparada para todos os desafios da vida. Valeu? Pega esse conteúdo, aplica ele na tua rotina semanal, porque treinou, venceu.